Fala, torcedor vascaíno, tem meia suíço confirmado como novo reforço do Vasco. E finalmente o Vasco contratou um zagueiro nessa janela de transferências. Luan Pérez não vem mais para o Vasco e vai para um outro clube brasileiro. E tem mais um da barca do Vasco de saída para a Europa. É claro, se você não me conhece, o meu nome é João, você está no canal Sentimento Vascaíno e nesse vídeo você vai ver todas as últimas novidades e notícias do Vasco da Gama. Antes de ir para as notícias e informações, peço o seu like, a sua inscrição no nosso canal e seu compartilhamento. E para você também, um muito obrigado, uma meta batida de 1000 inscritos no nosso canal. Nosso canal que está crescendo muito rápido no nosso YouTube, tá bom? Então vamos para as notícias e informações também. Vamos para a notícia, é o seguinte, a informação é do De Olho no Peixe, da Gabriela Arantes Brino. É o seguinte, é que o Luan Pérez, um dos alvos do Vasco no mercado para reforçar a zaga e que tinha negociações com o clube fazia semanas, será o novo reforço do Santos. Então, o Luan Pérez aí que a gente estava falando, comentando várias vezes sobre o zagueiro Luan Pérez, que ia vir para o Vasco, estava fechado com o Vasco, que estava negociando, tinha vários assuntos, né? O Vasco já passou por várias novelas por jogadores. Maurício Lemos, a gente ficou o maior tempão negociando com o jogador, acabou não vindo. Rafael Tolói foi uma novela curta, que o Vasco fez uma proposta pelo jogador, mas o jogador optou de ficar na Europa. Então não veio esses dois. E aí depois surgiu o Luan Pérez, foi naquela novela. E aí agora o Luan Pérez vai para o Santos. Eu dei minha opinião na live, tá bom? Na live de ontem. E a gente vai comentar mais na live de mais tarde também, trocando aquela ideia com vocês. Beleza? Então essa é a informação do Luan Pérez, já que não é mais jogador do Vasco, não tem por que a gente ficar mais comentando sobre o jogador. E agora, cara, é um jogador chegando no Vasco. É o seguinte, o Vasco anuncia, de acordo com o GE Vasco, o Vasco anunciou o acordo com o Gil Vicente pelo meia suíço Maxime Rodrigues. O atleta cumprirá todos os trâmites burocráticos para finalizar a contratação. O Vasco anunciou um acordo nesta segunda-feira com o Gil Vicente de Portugal para a transferência do meio-campista suíço Maxime Domingues. O atleta tem chegada prevista ao Brasil para quarta-feira e cumprirá todos os trâmites burocráticos para a finalização do contrato. Com a proximidade da janela, o Vasco precisou acelerar as tratativas. Dessa forma, Maxime assinou o acordo ainda em Portugal. Então é o que? O Vasco provavelmente mandou um contrato virtual para o Maxime assinar com o Vasco. Por quê? Porque era até ontem o Vasco podia contratar jogadores com contratos. Então, essa é a contratação que o Vasco fechou. E o documento foi enviado digitalmente, como eu falei para vocês, virtual, um contrato virtual que o jogador assinou lá em Portugal ainda, para que o clube possa resolver os restantes das burocracias a tempo, que é escrever o jogador no bid da CBF para poder atuar com a camisa do Vasco. A janela fecha nesta segunda-feira, então a janela de transferência, como esse vídeo está saindo na terça, acabou. Não tem, o Vasco não pode mais contratar jogadores com contratos, só jogadores sem contratos. Então, jogador que não tem contrato com nenhum clube pode vir jogar no Vasco também, beleza? Então é isso. E aí o Vasco no seu Instagram postou isso aqui. O Vasco informa que chegou a um acordo nesta segunda-feira, dia 2/9, com o Gil Vicente de Portugal para a transferência do meio-campista Maxime Domingues. O atleta tem chegada prevista ao Brasil nos próximos dias e cumprirá todos os trâmites burocráticos para finalizar a contratação. Uma vez no Rio de Janeiro, o meia suíço de 28 anos vai realizar exames médicos antes de ser anunciado oficialmente como novo reforço. O acordo é pela compra de 100% dos direitos de Maxime por 2 milhões de euros, cerca de 12,4 milhões de reais. O contrato será válido por 4 anos. Maxime fez neste domingo sua última partida com a camisa do Gil Vicente. Ele entrou no segundo tempo do empate sem gols com o Braga. Então, ele entrou no segundo tempo por quê? Gente, ele é um jogador titular, tá? Lembrando pra você, um jogador titular do Gil Vicente, só que ele não foi titular porque ele já estava praticamente fechado com o Vasco. E aí é sempre assim, quando o jogador tá praticamente fechado, ou ele não é nem relacionado, ou ele é relacionado e fica no banco, tá? Porque caso se machuque e tudo mais, acaba melando a negociação, então o clube evita de colocar ele em campo. Ele entrou no segundo tempo do empate sem gols contra o Braga, jogo válido pela 4ª rodada do Campeonato Português. O acordo foi costurado pelo empresário Paulo Pitombeira, que no Vasco também cuida das carreiras do goleiro Léo Jardim e do zagueiro João Vitor. Então, importante isso aqui, que é um empresário que está ali já dentro do Vasco, como o Léo Jardim,
e com o João Vitor também. Com passagem por clubes da Suíça e da Polônia, Maxime defende o Gil Vicente há 2 temporadas e tinha mais 2 anos de contrato com o clube. Ele é um meia que atua pela direita, faixa do campo para a qual contratação virou prioridade do Vasco depois da lesão de Adson, que dificilmente volta a atuar em 2024. Então, um ponto importante que é um jogador que provavelmente está vindo para substituir o Adson, ok? Então a gente contratou o Jean David e agora o Maxime Domingues, tá bom? 2 contratações aí para ponta, então ok, acabou isso aí de ponta no Vasco, beleza? Então o valor da transferência de Maxime Rodrigues, segundo o Nils Colina, será de 1,5 milhões de euros, cerca de 9,3 milhões de reais. Então quase 10 milhões, né? Então, lá no GE tá falando outro valor, mas o valor real da transferência é de 9,3 milhões de reais. A informação foi confirmada pelo Gil Vicente, o clube de Portugal onde o Maxime atuava. Então essa informação é o anúncio, é um jogador suíço, tá? Para todo mundo, acho que é o primeiro jogador suíço no Campeonato Brasileiro esse ano, acho não, tenho quase certeza que é. Então o Vasco tá com o Paraguai, tá com o Uruguai, tá com o colombiano, tá com o francês, tá com o suíço, tá com o chileno, com todo o país tá dentro do Vasco, tá bom? Então esse é o anúncio oficial do Vasco. O Vasco já anunciou, obviamente, ele no seu Instagram confirmou o acordo, só que não anunciou ainda porque o jogador vai passar pelos exames e tudo mais. Chega na quarta-feira. Então, ponto importante pra gente. E aí, seguindo, agora é o zagueiro, que a gente tanto estava esperável e tudo mais, estava em negociações com o Luan Pérez, Maurício Lemos e tudo mais. O Vasco finalmente acertou com um zagueiro. Vamos lá, há um dia atrás, o Vasco fez uma proposta pelo zagueiro Ian Glavinovic do Newell's Old Boys, da Argentina. O Cruz Maltino propõe um empréstimo de 1 ano de 210 mil dólares, cerca de 1,1 milhão de reais. Foi a proposta que o Vasco fez para o Newell's Old Boys de primeira, e a opção de compra fixada em 2,5 milhões de dólares, cerca de 14 milhões de reais. O time argentino responderá nas próximas horas. Acabou que o time argentino respondeu e recusou essa proposta. E aí, seguindo, ontem mesmo, o Vasco acertou o empréstimo do zagueiro Ian Glavinovic. O Newell's Old Boys aceita a proposta e o Vasco corre para finalizar a transferência de Ian Glavinovic. O clube tem até o fim do dia para dar entrada na documentação do zagueiro. Então, provavelmente, o Vasco já deve ter dado a entrada na documentação do Ian Glavinovic. Os esforços do Vasco valeram a pena. O clube conseguiu se acertar com o Newell's Old Boys, da Argentina, para contratar o zagueiro Ian Glavinovic. Agora, a direção corre para agilizar a documentação e finalizar a transferência do jogador até o fim desta segunda-feira. O zagueiro chegará ao Brasil por empréstimo de 1 ano, com opção de compra ao seu fim do vínculo. Ele tem contrato com a equipe argentina até o fim de 2025. O Vasco pagará pela transação. O clube carioca já tinha se acertado com o jogador, mas faltava convencer o Nils. A diretoria argentina não aceitou a primeira proposta do Vascaína e havia aumentado a pedida. Que aí foi aquela proposta que eu mostrei para vocês, que é essa proposta aqui de cerca de 1,1 milhão de reais pelo empréstimo dele, por 1 ano. O Vasco acelerou as tratativas nas últimas horas, com receio de que não houvesse tempo hábil para concretizar o negócio, mas conseguiu o ok de todas as partes. Glavinovic vai assinar contrato à distância, da mesma maneira que o Maxime assinou contrato com o Vasco, um contrato virtual, mas é esperado no Rio de Janeiro nos próximos dias para cumprir todos os requisitos de acordo. Agora o Vasco corre para lidar com a burocracia de uma transferência internacional. O clube também contratou o meio-campista suíço Maxime Domingues, do Gil Vicente de Portugal, e deu entrada na documentação do jogador nesta segunda-feira. Prazo final para inscrever reforços na CBF. Então, o Vasco contratou o ponta para compor ali aquela perda do Adson, infelizmente, e agora contratou um zagueiro. O Vasco provavelmente deve buscar ainda um zagueiro no mercado, tá? Porque, querendo ou não, um jogador de 22 anos, o Ian Glavinovic, não é um jogador tão experiente, é um jogador jovem, querendo ou não. Jogou, inclusive, com o Sforza, na seleção sub-23 da Argentina, tá bom? E no Newell's Old Boys também. Então, esse é mais ou menos o jogador que o Vasco contratou. Tá? O pessoal tava falando que é um novo Capasso e tudo mais. Vamos ver, vamos esperar em campo, obviamente. E eu acho que o Vasco vai buscar ainda um zagueiro no mercado que chegue para ser aquele xerife, né, realmente. Porque acabou, o Vasco não consegue mais contratar ninguém. Só consegue contratar jogadores, zagueiros, sem contrato com o clube.
E aí o Vasco deve buscar no mercado, obviamente, um zagueiro aí bom pra gente. E aí, beleza. E aí depois, a outra informação agora, a última informação do vídeo, é oficial. O Vasco comunicou de forma oficial que Eric Marcos foi emprestado ao Ludogorets da Bulgária até o fim de junho de 2025. Segundo informações, existe uma opção de compra no valor de 1,8 milhões de euros, caso eles não queiram contratar em definitivo. Esses 1,8 milhões de euros ali, ele é praticamente 11 milhões de reais, tá bom? Então, Eric Marcos, uma boa sorte para você no Ludogorets. No Vasco, infelizmente, não conseguiu mostrar seu futebol. E aí, uma boa sorte pro moleque que é da base do Vasco, tá bom? Então esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado do nosso canal, do nosso vídeo aqui trazendo as últimas novidades e informações do Vasco. Lembrando para vocês, tem vídeo todos os dias 7 horas da manhã e lives durante a tarde também. E é claro, agradecer vocês pelo 1000 inscritos que a gente bateu no nosso canal. Muito feliz de verdade, cara, gratificante isso. Fico feliz pra caramba com esse apoio que vocês estão me dando no nosso canal. É muito importante de verdade, tá, gente? Olha aqui, vou colocar na tela pra vocês verem. Aqui, olha aí, marca de 1000 inscritos. Vou até dar um zoom aqui pra gente dar uma olhada aqui, ó. 1000 inscritos aqui. A gente tá sentimento vascaíno. Por 2 meses somente de canal, a gente tá batendo essa meta aí de 1000 inscritos. Então, muito obrigado de verdade pelo apoio, pela presença de todos nos meus vídeos, nas minhas lives, pessoal que gosta de mim, dos meus comentários, das nossas análises e tudo mais, tá bom? Então, muito obrigado de verdade. Saudações vascaínas. Até amanhã na livezinha. Não, na verdade, até daqui a pouco na livezinha e no vídeo de amanhã também. Tamo junto, tá bom? Muito obrigado. Beijão pra todos. Fiquem com Deus e uma boa semana pra você. E conto com a sua presença na nossa live de tarde. Beleza? Tamo junto. Saudações vascaínas. Um beijão pra vocês.